Gente, eu vou contar aqui um testemunho muito rápido antes de começar a pregar a palavra. Eu tive muito problema na minha adolescência, começando a juventude. Por quê? Porque eu sempre fui muito alta e muito magra. Depois foi que eu engordei, tá, pessoal? Depois das 2 gravidez. Mas eu sempre fui muito alta e muito magra. Então, a conversa era sempre a mesma. Você joga vôlei? Você joga basquete? Não, eu não gosto de vôlei, eu não gosto de basquete. Aí eu fui jogar handball. Disseram que eu era boa em handball. Mas não fiquei também. E eu sempre tive um problema muito sério. Porque pessoa muito alta não tem pé pequeno. Tá rindo? E aí, zombam de você, falam besteira de você, diz que parece mais um homem do que outra coisa. O ser humano tem um lado assim que é complicado, irmãs. É complicado. E aí eu lembro de uma professora de matemática, que ela me chamou assim, estava todo mundo falando um monte de besteira, ela falou assim, ô Marilza, mas aonde já se viu uma menina alta desse jeito, com um pé pequeno? Você ia levar tombo toda hora. É a lei da física. Para equilibrar um corpo desse tamanho, o pé tem que ser proporcional. Senão você não ia parar em pé. Ela não era boa professora de matemática. Não era. Sabe aquele ser humano maravilhoso, mas para dar aula não era legal. Não era, ela não sabia. Eu tive essa experiência na minha vida. Eu conhecia ótimos professores e pessoas maravilhosas. São coisas diferentes. Tem pessoa... Você lembra de algum professor seu? Eu lembro. Eu lembro de uma professora de ciência que era um terror. Insuportável a mulher. Mas a irmã dela era professora de matemática. A mulher era maravilhosa. Mas não é porque ela era carinhosa, não. É porque ela sabia ensinar. E ela queria que o aluno aprendesse. Para ela era uma questão de honra. O aluno tinha que aprender matemática. Gente, tem um sonzinho aí rolando, hein? E foi o melhor ano aqui dessa pessoa em matemática. Era a 8ª série, que hoje eu não sei que ano que é, acho que é o 9º ano. A 8ª série. A minha professora de matemática dessa época, eu lembro da mulher até hoje. Eu fazia prova e eu ia entregar a prova. A professora aqui, ó, Aí ela fazia assim, Marilza, essa questão aqui, você sabe, não é isso? Aí, por fim, ela já estava meio irritada. Aí ela fazia assim, Marilza, essa questão, lembra que esse número aqui, lembra? Aí, quem é que foi ser professora? Eu. Me deram uma turma multisseriada, 1ª e 2ª série, que agora é o quê? O 2º e o 3º ano, será? Deve ser, né? E aí as crianças vinham entregar a prova para mim. Aí eu, meu Deus do céu. Vem cá, amor. Vem. Não, a tia já ensinou isso aqui. Você sabe que isso aqui não é assim. Isso aqui, ó. Lembra daquela lição? Vou chutar aqui, pessoal. Do A, E, I, O, U. Ou então do segundo. Lembra que antes de P e B? Lembra essa palavrinha aqui, ó. Porque é uma questão de honra. Quando você dá aula... Mesma coisa quando eu fui dar aula da Agrade. Dei aula da Agrade 2 anos. E a minha primeira turma era a turma de pastores. Ai, Jesus, dá aula para pastor. Vamos lá. Não, pastor. Pega a prova de volta.
pelo amor de Deus, pega a prova de volta. Não, pastor, eu já acabei. Não, o senhor não acabou, pastor. O senhor não acabou, volta lá. Lembra o que Jesus falou na multiplicação dos pães? Lembra, pastor, naquele versículo assim? Pode abrir a Bíblia, pelo amor de Deus, abre, volta. Porque quando a pessoa dá aula, ela não quer que o aluno se dê mal, ela quer que ele tenha vitória. Pode parecer que não tem nada a ver com a palavra que eu vou pregar aqui, nem sei se vai dar tempo de pregar tudo, mas não estou preocupada com isso. Porque Jesus, ele é assim com a gente. Jesus, ele quer que você se dê bem. Ele não quer. O inferno não foi feito para a gente. Foi feito para Satanás e seus demônios. E então ele está ali. Vamos lá, Maria, você consegue. Vamos lá, Marilza, dá seu jeito. Você sabe sim, eu já te ensinei. Você conhece o que diz a minha palavra. É Jesus. Sabe? E ele ainda deixa o Espírito Santo ainda para ser aquele alerta. Olha, irmãs, o Espírito Santo, ele, às vezes parece que ele está berrando no ouvido da gente, e a gente está assim, quê? Você vai abrir a sua Bíblia agora, lá em Isaías 60, chega de contar minha vida. Vocês estão sabendo demais da minha vida. Deixa eu olhar minha hora aqui. Ih, meu Deus! Chega de contar minha vida para vocês. Chega. Como é que é o tema de hoje, pessoal? Luz perpétua. Esse ano a gente aprendeu muita coisa. Olha o que diz. Bota para mim na tela. Isaías 60, 19, é isso mesmo. Apesar que eu acho que eu até já abri aqui já. Isaías 60, 19. Lá diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição. Perdão, no 18, né? Mas não tem problema não, vou chegar no 19. Ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas... Eita, estão junto comigo? Tem alguém dormindo aí do seu lado? Dá uma olhada aí na direita e na esquerda. Ela tá acordada? Olha. 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz e o teu Deus a tua. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Qual é a palavra aqui? Nunca mais. Diz para a irmã aí. Diz para a irmã. Nunca mais. Nunca mais. Sabe, irmãs, quando a gente aprende uma lição, a gente tem que dizer para nós mesmas, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Nunca mais. Nunca mais isso vai voltar. Eu não aceito, nunca mais. Por quê? Senão a gente acaba, desculpa aí que eu vou falar, minha mãe falava isso. O pessoal aqui dessa época vai lembrar. Senão a gente fica igual aquela Maria sem vergonha. Não é? A gente fica igual a Maria sem vergonha. A gente faz hoje, faz amanhã, faz depois. Jesus entende. E vai. Não, nunca mais. Nunca mais. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. A luz que há em mim, porque Jesus, a partir do momento que eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, Ele vem fazer morada em mim, através da pessoa do Espírito Santo, nunca mais eu vou depender de qualquer estímulo externo para estar bem na presença do meu Deus. Ah, meu marido me deixou, vou largar Jesus. Ah, o meu filho, sei lá, aconteceu isso, aquilo outro, sei lá o quê, eu vou largar Jesus. A pessoa não pode depender de estímulos externos, de coisas, sabe, para que ela esteja bem. Você, já habita em você uma luz, é isso que eu queria falar hoje com você.
essa luz, ela habita em você. Mas tem uma diferença entre perpétua e eterna. Uma coisa perpétua, ela tem uma durabilidade. Mas ela pode acabar. Se a pessoa está na prisão e foi dito para ela que ela foi condenada à prisão perpétua, tem fim? Tem. Quando? Quando ela morrer. Tem fim. Ou, se o caso dela for julgado novamente por algum motivo, ela conseguir ali que seja levado a julgamento novamente, sei lá, por alguma questão. Mas tem fim. Agora, uma coisa eterna não tem começo e nem é diferente. Essa luz que é em mim, ela é perpétua. Mas eu preciso cuidar dessa luz. Senão ela pode acabar. Que isso, pastor? Pode. E eu queria mostrar isso para você através dessas palavras que eu trouxe aqui. Eu queria que você abrisse, eu até comecei a falar muito aqui, e queria que você visse o que diz a palavra. Primeiro, eu queria que você entendesse que um dia Jesus ele vai voltar. E a Bíblia fala lá em Lucas 18, isso é só para você ter para você, porque ainda não é aqui, a gente vai em Salmos 119, mas em Lucas 18:8 fala assim, o Filho do Homem ele vai voltar. Será que ele vai encontrar fé na terra? Quando eu li isso, eu linkei com essa questão do perpétua. Porque eu me converto, eu venho para Jesus, mas eu tenho que perseverar. Porque a Bíblia fala que aquele que vencer, será dado o quê? A coroa da vitória. Mas não é para qualquer um, é para aquele que vencer. Então tem uma condição, tem ou não tem? Agora abra lá em Salmo 119, no versículo 105. Que aí você vai entender onde eu quero chegar. Nós vamos ler no 119, 2 versículos. Primeiro esse. 119, 105, que é nosso amiguinho aqui. Essa palavra já foi... Olha, você já deve ter lido essa palavra tantas vezes. Coloca aí para mim. Salmos 119, versículo 105. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então, peraí. O que gera luz, então? É a palavra. Quem é a palavra? Parece até que eu estou dando... eu não estou aqui... Eu estou aqui para trazer a revelação que Deus mostrou para mim. Não é uma aula, mas acaba sendo uma aula. A palavra gera... Ai, gente, tem alguém aí que não comeu. A palavra gera? Luz. Palavra. E quem é a palavra? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Tá, e ele habita em mim, através do Espírito Santo. Ele habita em mim. Mas a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, é que gera essa luz. Olha que coisa bonita. Mas se você não está se alimentando dessa palavra diariamente, constantemente, por que essa luz vai ser alimentada? Você consegue, mulher, passar roupa com ferro desligado? Não. Ele tem que estar ligado aonde? Aonde? Desliga ele e tenta desamassar aquela blusa chata do teu marido. Desliga. Deixa ele frio e tenta desamassar aquela blusa chatinha do teu marido. Não vai desamassar. Se eu não estou nessa palavra, se eu não estou na palavra... E outra coisa, não é só ler a palavra. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Olha o que diz Salmos, ainda aí no 119, vai para o 130, versículo 130. Gente, eu amo esse Salmo 119. 130 diz o quê, pessoal? Vamos ler, ó. A exposição das tuas palavras faz o quê? Dá luz e dá entendimento. Você pode colocar a versão
NBV, é NBV, né, que fala? Tem como colocar a outra versão? Isso. Quando a sua palavra é revelada ao homem, o que ela faz? Ilumina o seu caminho, ela dá sabedoria às pessoas de coração aberto. Olha que coisa forte, irmãos. Então não tem como, não existe outro caminho, não existe outra forma. Eu preciso constantemente estar indo na fonte. A fonte é a palavra, é o próprio Senhor Jesus. É dali que eu tenho que beber constantemente. Tem pessoas aqui que, se bobear, passa o dia todo sem beber água. É ou não é? Vai dar ruim. Uma hora a conta vai chegar. Porque você precisa beber. Tem o mínimo de água que a gente tem que beber por dia. Eu não sei quanto é, não sei se é 2 litros, tá? Mas tem o mínimo, irmãs, de água que você tem que beber por dia. Mas e da palavra, hein? E da palavra? Da palavra, às vezes a gente passa a se bobear uma semana sem pegar na Bíblia. Como que a gente consegue, irmãs? Como que a gente que serve a Deus consegue ficar um dia que seja sem olhar o que Jesus tem para falar com a gente? Mas tem muito crente assim. Ah, não, eu vou na igreja domingo o pastor vai ler lá a palavra. Você está ficando anêmico, espiritualmente falando. E uma hora a conta chega. Você entendeu por que eu falei que perpétuo pode acabar? Porque se eu não cuido dessa luz, se eu não estou ali constantemente na fonte, que é o Senhor Jesus, uma hora eu me enfraqueço. Uma hora eu deixo coisas externas me influenciar. Eu posso estar nesse altar, eu posso ter um cargo, seja lá o que for, ser pastor, pastora. Isso não interessa, porque, irmãs, uma coisa, como é que eu vou falar isso para vocês? Um pastor precisa trazer a palavra para ministrar para a igreja dele, mas ele também precisa se alimentar simplesmente por se alimentar. Você está me entendendo o que eu estou falando? Ele precisa ter vida com Deus, ele precisa ir ali, sabe, aos pés do Senhor, senão uma hora outras coisas vão falar ao coração desse pastor, dessa pastora. Isso vale para todos nós. Tem um outro versículo também que eu deixei anotado aqui, Salmos 36. Salmos 36. A palavra é algo incrível, irmãs. Salmos 36, no versículo 9. Versículo 9. Mas aí você põe isso. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Você entende que quando você constantemente está ali lendo a palavra e Deus se revela a você, você se torna íntima do Todo-Poderoso através da santa palavra de Deus, você entende que você está ali na fonte e que a luz em você faz com que você veja tudo com clareza. Na luz que é o próprio Senhor Jesus, a gente vê a luz, a gente vê as coisas com clareza. Irmãs, quantas de nós já erramos e erramos feio, porque estávamos olhando com nossos olhos humanos, e nesse momento tivemos atitudes que não deveríamos ter. Mas quando nós estamos ligados ao Senhor com intimidade, irmãs, não é que a gente se torna perfeito. Eu falava isso, acho que em São João de Meriti e também na freguesia. Eu falava que uma mulher transformada, uma mulher iluminada, não é que ela é perfeita, não, mas ela é perseverante em agradar a Deus. Ela não aceita errar com o Senhor Jesus. E aí as outras coisas, os fatores externos, ela cuida para que aqueles fatores externos, as coisas que, vamos dizer, o comportamento do marido, do filho, do patrão, de N coisas,
ela cuida para que aquilo não desvie ela do alvo dela, que é o Senhor Jesus. Olha, irmãs, e eu estou falando aqui, eu sei muito bem como é que é a vida da mulher. Tem dia que a gente mesmo não se suporta, não é assim? Aqui deve ter um grupão que já está na época da menopausa. Olha, irmãs, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Geralmente mulher de pastor, ou senta lá no último banco por causa da criança, né, quando tem os piquititinhos, ou então ela senta aqui de cara com o marido dela, né? E aí eu lembro de um dia que eu estava sentada assim, e eu estava naquela época da menopausa, que esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Aí teve uma hora que o meu marido pregando, e eu assim, cadê o ar dessa igreja? Para completar, eu estava em Bangu. Bangu já é quente. Mas o ar parecia que não estava acontecendo. Daqui a pouco, some, fica um frio. Um frio. E eu falei, gente, eu não sei nem mais o que ele está pregando. Não é assim? Eu não sei nem mais o que ele está pregando mesmo hoje. Deus do céu. Aí, às vezes, eu levantava, ia beber uma água. Eu sei que tem dias que são difíceis. Eu sei. E você acha que Deus não sabe? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com você não sair da fonte. Você está lá continuamente. Você ser aquela que, na hora que erra, fala, meu Deus, eu não aceito isso. Eu quero aborrecer o mal, mas nunca o meu Deus. Senhor, me perdoa, eu não posso cair nisso aqui. Eu preciso da tua ajuda. Porque os primeiros a mexer com a gente não são os que a gente não conhece, não. É capaz de você ter mais paciência com os da rua, com aqueles que são da sua igreja, do que ter paciência com os de casa. Estou falando aqui alguma mentira? Eu sempre fui professora. E às vezes eu ficava pensando, meu Deus, eu não posso. Do mesmo jeito que eu tenho paciência com essas criancinhas aqui, eu tenho que ter paciência com meus filhos. Por quê? Porque é filho dos outros, aí você tem paciência? Aí com o de casa você não tem? A pessoa é obreira na igreja, aí a irmã chega, ai, que coisa horrível, eu não quero sentar nesse lugar, o meu lugar é aqui. Ah, na tua igreja não tem irmã de lugar marcado? Aí a obreira, cheia de amor, oi, minha irmã, bom dia, o que está acontecendo? Ou então, igual uma irmã que a gente ama, que fala assim, oi, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com a senhora? Não está muito bem, não. Meu lugar é aqui, tem gente sentado. Oh, minha querida, mas tem um lugar tão especial para você. Aqui, ó, só para você. Não é meu lugar, não, mas eu... vim aqui, ó, vai de cara com o pastor. Senta aqui. Tá bom. Vou sentar aqui. Aí chegou em casa. Essa obreira chegou em casa. Aí chegou, ai, que coisa, meu Deus do céu. Já chega reclamando. Eu ia falar uma palavra aqui, não vou falar, não. Não, vou falar, não. Que mulherzinha era aquela, meu Deus? Que foi uma mulher lá. E o que você está fazendo aí, garoto? Que não lavou aquela louça que está lá na pia? Eu lembro da filha da pastora, da netinha da pastora Rosângela. A mulher falando com a pastora Rosângela em inglês. E a netinha querendo que a avó treinasse o inglês. Aí a pastora Rosângela, como é que é o nome dela? O Esther. Para com isso. Estou imitando a pastora Rosângela. Para com isso. Vovó não fala inglês. Essa mulher só fala inglês. Para, Esther! Porque aí a Esther, é crente, é? Pode perguntar depois para a pastora Rosângela. Ainda diz que é crente. Tá bom, vó, eu vou falar com ela. É que minha avó não sabe falar inglês, não. Né? Falou inglês, claro, né? Aí a menina falou, mas é que nós não somos perfeitos, irmãos. Mas se eu estou na fonte, se a palavra me alimenta, se a luz habita em mim, eu preciso estar ligada.
Você vai botar o pezinho dentro de casa quando sair daqui? Está tudo lá. Está tudo lá. Esses dias eu estava parada na porta do quarto. Olhei lá para o quarto. Ai, Jesus do céu. Oh, como é que eu falo, né? Como é que você fala? Você olha para o teu marido e você pensa, eu sou de Deus. Como é que eu falo? Amor. Ai, Jesus. Amor. Aí ele, o que foi? Não, é só para lembrar que ficou lá em cima da cama. Aí ele, o quê? Eu deixei lá. Deixa eu... Sabe? Aí você encontra um caminhozinho. Puxa vida, eu pensei que eu tinha agora. Não, mas tudo bem, eu vou lá, eu pego. Aí peguei a toalha, pendurei a toalha. Mas você tem que encontrar um caminho. Você é de Deus. Você não é mais barraqueira. Você não é aquela que roda a baiana. Sem contar que a que roda a baiana é a que baixa lá no terreiro, né? Você não. Entendeu? Então, o homem, mais uma vez, fez das suas. Você vai fazer o quê? Senhor, me dá aquela palavra abençoada. Aí você vai lá. Amor, vou tirar a toalha daqui, tá, amor? Porque você esqueceu. Aí você pega, coloca lá no lugar. Ele vai ficar feliz que você não brigou. E ele vai começar a pensar, caramba, essa mulher tem alguma coisa diferente nela. Já tinha me dado uns 3 gritos aqui. Né? Mas por quê? Porque a fonte que te alimenta, gera em você uma luz que mostra, irmãs, mostra de um jeito que você fica até besta. Meu Deus, chega a vir aqui na boca. Sabe quando vem assim? Né? Eu já contei para vocês, você tem que ser aquela que testam a sua paciência, mas você fica ligadinha. A abençoada lá do grupo, lá do ministério, aprontou, aí você pega, deixa ela comigo. É isso mesmo. Aí o Espírito Santo vai, não manda. Você é crente. Olha, irmãs, eu faço essa brincadeira, mas não sei se você já passou isso aqui, mas quem é líder de alguma coisa dentro da igreja passa por isso todo dia. Não vou não, hoje eu tenho que lavar cabelo. Estou falando besteira, né, pessoal? Não vou não, torci o dedinho do pé. Não vou não. Tá bom, querida? Tá bom. Também não aproveita e não sobe no altar não, tá? Fica no banquinho. Fica lá quietinha. Aí a gente vai, não vou mandar isso não vou mandar. Aí fala, querida, amém, amanhã a gente conversa. Gente, mas quando um pastor fala isso, acho que a pessoa se treme, né? Amanhã a gente conversa. A pessoa fala assim, meu Deus, o pastor quer conversar comigo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Olha bem aqui para mim, eu até anotei aqui. Eu não posso depender de estímulos externos para que essa luz seja tão forte dentro de mim. Você não depende do seu pastor, da sua pastora. Você não pode criar uma dependência de quem quer que seja. Tem pessoas que são dependentes do obreiro. Se o obreiro naquele dia não der um sorriso para ele, acabou o mundo. Se o pastor não cumprimentar... Eu tenho pessoas que eu até evito. Meu Deus, eu esqueci de falar com a irmã fulana. Eu volto. Oi, meu amor. Aí abraço, beijo. Porque eu sei, é muito sentida, tudo sente. Mas ainda é um bebê, está aprendendo. Uma hora para com isso. Uma hora vai parar com isso. Você não pode ser esse bebê espiritual. Você está junto à fonte, você está bebendo da fonte. A fonte está gerando a luz em você, porque é a própria palavra de Deus. Mas depender de pastor, depender de filho, de marido, de líder de ministério, sei lá do que você depende, de alguém dizer, olha, louvou muito bem hoje, hein? O louvor chegou a me arrepiar. Tem gente que quer ouvir, tem gente que quer essa massagem no ego. Eu tenho até medo disso. Eu tenho medo. Eu nem quero isso.
sabe? Deixa Deus, sabe? Mas quando a pessoa depende de tapinha nas costas, ela está dependendo de estímulos externos. A pessoa fez a comida, não sei se você é assim. Comeu, o marido comeu tudo, só faltou lamber o prato. Aí o que a esposa está esperando? Eu faço de implicância. Aí comeu tudo, hein, amor? Ele, caramba, essa comida estava boa. Esse frango foi você que fez, não foi comprado pro... É claro, hoje a comida é tudo Marilza Lima. Tem nada de fora, não, é tudo Marilza Lima. Porque às vezes tem ajuda, mas hoje é tudo Marilza Lima. Às vezes eu brinco, isso aí foi tua filha que fez. Ah, logo vi, não foi você que fez. Para implicar com ela. Mas a gente gosta disso, irmãs. Mas a gente não pode depender disso. O maridão não elogiou a sobrancelha que a senhora fez? Irmãs, eles não sabem nem o que é isso direito. Você alongou a sua unha, foi? Ficou linda, né? Ele não está nem aí, mano. Sabe? Deixa o homem quieto na dele. Deixa ele ser homem como Deus criou, né? Ele para ser. Mas você quer que ele repare que a sobrancelha agora está mais assim? Que a senhora cortou 2 centímetros de cabelo? Oh, irmã, para com isso, irmã. Você não depende de estímulos externos. É bom receber elogio? É, mas eu não dependo disso. Você pode falar, eu não dependo disso. De quem você depende? Eu aponto, Jesus. Eu dependo dele.